Bom dia, garotada. E aí? Já saímos, né, da atividade avaliativa. Vamos agora entrar em novos conteúdos. O que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar o livro de português do caderno 3 e abrir na página 4. Hora da leitura. Pronto, vamos lá. Histórias de Faz de Conta. O texto a seguir é um conto maravilhoso. Leia o título e responda. Você já conhece essa história? Como acha que deve ser a relação entre um lobo e alguns cabritinhos? Leia o conto com a ajuda da sua professora para saber exatamente o que ocorreu. Então, o título do texto: O Lobo e os 7 Cabritinhos. Era uma vez uma cabra que tinha 7 cabritinhos. Certo dia, a dona cabra precisou sair até a floresta para encontrar comida. Antes de sair, ela chamou os cabritinhos e pediu a eles que tomassem cuidado com o lobo, pois ele era muito esperto e era capaz de se disfarçar para tentar entrar na casa e comê-los. Ela deu uma dica para seus filhinhos. Para reconhecê-lo, basta vocês prestarem atenção em sua voz rouca e também observarem suas patas pretas. Os cabritinhos disseram para a mamãe que tomariam cuidado. Então, Dona Cabra saiu. Pouco tempo depois, os cabritinhos estavam dentro de casa conversando e, de repente, ouviram batidas na porta. Lá fora, alguém disse: Abram a porta, meus filhinhos. É a mamãe. Eu trouxe comida para vocês. Próxima folha. Mas os cabritinhos perceberam a voz rouca do lobo e responderam: Não vamos abrir de jeito nenhum. Você não é a mamãe. Nossa mãe tem uma voz linda, meiga e doce. Você tem uma voz rouca e horrível. Nós sabemos que você é o lobo. Então o lobo foi embora. No meio do caminho, encontrou um favo de mel e o comeu para suavizar a voz. Depois voltou à casa dos cabritinhos e bateu a porta. Desta vez, eles ouviram uma voz suave, mas observaram a pata preta do lobo na janela. Então disseram: Você, lobo, não vamos te deixar entrar. Novamente o lobo se foi. Ele foi até uma padaria e enganou um padeiro, dizendo que sua pata estava machucada. Com isso, conseguiu colocar massa de pão e farinha branca nela, deixando-a alva como a pata da dona cabra. E pela terceira vez foi bater a porta dos cabritinhos. Quando o lobo colocou a pata na janela, os inocentes cabritinhos viram que ela era branca e abriram a porta, pensando que era a mamãe deles. De repente, eles viram que quem estava na porta era o lobo. Eles ficaram muito assustados e correram para se esconder pela casa. Mas o lobo esperto encontrou um a um e foi devorando cada um que encontrava. Ele só não conseguiu devorar o caçula dos cabritinhos, que se escondeu dentro de um relógio. De barriga cheia, o lobo foi descansar debaixo de uma árvore que ficava próxima da casa dos cabritinhos e dormiu profundamente. Próxima folha. Quando a mamãe cabra chegou em casa, ficou assustada ao ver a porta escancarada e a casa toda bagunçada. Então começou a chamar sem parar seus filhos, mas ninguém respondia. Finalmente o caçulinha gritou: Mamãe, eu estou aqui dentro do relógio, me ajuda a sair. Dona Cabra, mais que depressa, tirou o filho de lá. Então ele contou que o lobo tinha devorado todos os seus irmãos. Desesperada, a mamãe cabra saiu correndo com o menorzinho. Depois de caminhar um pouco, ela avistou o lobo dormindo debaixo da árvore e percebeu que ele estava com a barriga enorme e que algo lá dentro se mexia. Ela ficou pensando que eram seus filhos amados que se mexiam na barriga do lobo. Ela ficou muito feliz, pois eles ainda estavam vivos. Foi então que ela teve uma ideia para salvar os cabritinhos. Pediu ao caçulinha que fosse correndo para casa e buscasse tesoura, linha e agulha. Com a tesoura, ela cortou a barriga do lobo e os cabritinhos saíram correndo, um após o outro. Felizmente, todos estavam vivos,
pois na pressa de comer todos, o lobo os engoliu sem mastigar. Mamãe Cabra teve outra ideia. Pediu aos cabritinhos que procurassem algumas pedras. Ela encheu a barriga do lobo com as pedras que os filhos encontraram e a costurou. Logo que o lobo acordou, foi procurar um poço para beber água. Quando se abaixou, o peso das pedras o fez cair dentro do poço. Fora de perigo e livres do lobo, os cabritinhos dançaram felizes ao redor do poço com a mamãe cabra. E teve fim o nosso texto, né? Agora nós vamos fazer a interpretação do texto das páginas 7 e 8. Leia novamente o início da história e observe as palavras. Em seguida, marque a resposta certa. Era uma vez uma cabra que tinha 7 cabritinhos. Certo dia, a dona cabra precisou sair até a floresta para encontrar comida. As palavras em destaque indicam que não é possível saber exatamente quando a história aconteceu. Segunda questão. Leia outro texto do conto. Não vamos abrir de jeito nenhum. Você não é a mamãe. Nessa mãe tem uma voz linda, meiga e doce. Em histórias como essa, há sempre um momento de maior tensão, em que o leitor fica mais apreensivo por saber o que vai acontecer. Em que momento isso acontece nessa história? Então, a resposta. Quando o lobo entra na casa dos cabritinhos e eles ficam assustados. Quarta questão. Leia estes 2 trechos. Desesperada, a mamãe cabra saiu correndo com o menorzinho. Pediu ao caçula que fosse correndo para casa. As palavras em destaque apresentam sentido semelhante. Pronto. Então, vamos agora para a parte gramatical do nosso assunto. Palavras no diminutivo. Vamos ler as palavras cabra e cabritinhos. Qual dessas palavras foi usada para indicar animais de tamanho pequeno? Cabritinhos. Agora, observe as 2 palavras a seguir. Casa e casinha. Qual é a diferença da escrita dessas palavras? Então, elas são diferentes na forma como elas terminam, né? Então, casa, casinha. Chamamos de diminutivo a forma da palavra que indica tamanho menor. Exemplos de palavras no diminutivo: balinha, pezinho, soninho, bebezinho, cafezinho e etc. Palavras que terminam com inho, inha, nem sempre indicam tamanho pequeno. Observe a frase abaixo. Que boneca lindinha! A palavra lindinha indica admiração. Filhinha, você é um amor. A palavra filhinha indica carinho. Que futebolzinho esse time jogou? A palavra futebolzinho indica desprezo. Então, como podemos perceber, as palavras terminadas em inho, inha nem sempre indicam o tamanho reduzido das coisas. Elas também podem ser usadas com outros sentidos, como admiração, carinho e desprezo. Jogo rápido da página 9. Então, abram aí o livro em português, né, que já está aberto, e coloquem na página 9. Vamos responder junto com a tia essa questão. Escreva a forma do diminutivo das palavras a seguir. Gato, no diminutivo, gatinho. Coelho, coelhinho. Pedra, pedrinha. Bebê, bebezinho. Casa, casinha. Galo, galinho. Peixe, peixinho. Pé, pezinho. E menina, menininha. Então, todas essas palavras estão no diminutivo, ou seja, representam tamanho reduzido, tamanho menor, certo? Um beijão e até a próxima.